mais uma live dos embaixadores. Sejam todos muito bem-vindos, Iniciativa Baiá Boatê. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar entrevistando grandes personalidades que são os embaixadores do Rio de Janeiro. Olá, Ana, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos à nossa live. E o nosso entrevistado de hoje é muito especial, José Eduardo Guinle, ex-diretor do Hotel Copacabana Palace. José Eduardo é o atual consultor em hotelaria e é o nosso convidado de hoje, também um grande embaixador do Rio de Janeiro. José Eduardo Guinle, fundador do Rio Convention Bureau, foi por 2 vezes secretário de Turismo e presidente da Rio Tour. Estamos aguardando, José Eduardo Guinle acabou de entrar na nossa live. Vou fazer um convite a ele. Convite feito, visualizar. Todos bem-vindos. Olá, Melete, Ana. Bem-vindos a mais uma live dos embaixadores. Olá, querido José Eduardo, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live. Você só vira um pouquinho para poder ficar com a câmera de frente para mim, que você está de lado. Me diga como estiver melhor. Tá. É melhor você pegar o telefone e dar uma viradinha, que você está de lado. Aí a gente tem que virar para você ficar retinho, que nem eu tô. Tem que mexer no telefone. Deixa eu ver. E foi, perfeito. Maravilhoso. Agora sim. Então deixa eu ajeitar para poder botar ele numa posição aqui que eu não tenho que ficar segurando ele. Fica muito à vontade. Queria dar as boas-vindas, agradecer você ter aceito o nosso convite da Live dos Embaixadores, né? Uma iniciativa do Baiá Boatê, e você vai ajeitando tudo direitinho, com calma. É bom que as pessoas vão entrando na nossa live. E agora, tá bom ou não? Perfeito! Maravilha! Maravilhoso. Primeiro, queria agradecer, né, você ter aceito o nosso convite. Eu sei que você talvez seja a primeira ou única live, né, durante essa pandemia. Então, é com muita honra que eu estou fazendo essa live, que as pessoas estão aguardando, né? Você é uma grande personalidade no mundo de turismo, no mundo de empreendedorismo, no mundo upscape, né? E a gente fica muito feliz com a sua presença, né, em nome do Baiá Boatê, em nome de todos os embaixadores do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite. O Baiá acabou de entrar também na nossa live, está aqui. Querido Baiá, um beijo. Grande Baiá. Estão todos entrando. Querido José Eduardo Guinle, né, eu acho que a sua figura dispensa apresentações, né? Você é um grande ícone na área de turismo. Obrigado. Já fiz um pequeno briefing falando um pouco da sua história, né? Que você fez com tanta maestria no Copacabana Palace, colocando ele, né, como um ícone nos hotéis do Rio de Janeiro, um hotel de luxo, né? E hoje prestando essa consultoria com tanta maestria, né, aos hotéis para tentar esse upscape, né, para transmitir um pouco dessa sua experiência, né, no ramo de hotelaria para os próprios hotéis, né, como tentar fazer esse upgrade de alguma forma, né, que você faz com tanta facilidade, né? José Eduardo Guinle também foi o fundador do Rio Convention Bureau, que até hoje a gente está aí com o Rio Convention Bureau, né? Por 2 vezes secretário de Turismo, presidente da Rio Tour e um grande embaixador do Rio de Janeiro. Então é um prazer tê-lo conosco, né? Eu agradeço muito, Viviane, as tuas palavras. Agradeço ao Baiá o convite. Hoje, quase que eu ofereci um infarte ao Baiá, porque eu estava com dificuldade de acessar o Instagram. E eu imagino como ele não deve ter ficado quando eu dei a notícia que estava com essa dificuldade. Mas, enfim. Eu queria, antes de começar, se você me permitir, claro,
novamente agradecer, para mim é uma honra, é a primeira live que eu estou fazendo, e para mim é um grande prazer fazer, vendo essas imagens lindas aí do Copacabana Palace, através do Embaixadores do Rio, a cidade que eu amo, a cidade onde eu nasci, que eu estou distante dela. Sim, sou fundador da HT. Obrigado, Baia. Baia colocando aqui, fundador da Associação de Hotéis de Turismo. Exatamente. E estou distante do Rio, mas estou perto porque meu coração, minha emoção, meu carinho está sempre no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo, onde, enfim, toda a minha vida profissional, pelo menos a parte mais importante, foi vivida no Rio de Janeiro. E depois, aí sim, como consultor, eu comecei a viajar pelo Brasil. Essas são as primeiras considerações. O que eu queria avisar também é que durante a nossa live, certamente todos vão perceber que eu, em algum momento, vou ler. Claro que eu vou ler, antes que alguém diga, não, ele está lendo. Sim, estou lendo coisas que eu escrevi, anotei como orientação devido à importância que eu estou dando a essa live. E eu não queria, esquecer nenhum ponto, portanto, eu anotei sim e eu vou ler sim sem o menor problema, no menor constrangimento de no momento em que eu tiver que ler, eu vou ler. Maravilhoso. Podemos começar como você preferir. Eu queria começar, se você me permite novamente, claro, falando, não podia deixar de falar de pandemia, não é o assunto do momento, é o assunto que permeia todo o nosso dia a dia, que transformou a nossa vida, né, o nosso cotidiano. E queria fazer umas considerações muito rápidas sobre pandemia, na medida em que eu entendo que existem 3 tipos de pandemia. A pandemia oficial, a pandemia mental e a pandemia econômica. Oficial é essa que está instalada. Sim. Com esse número de contaminados, de óbitos, aos quais eu lamento profundamente, é realmente avassalador o que está acontecendo. E a minha solidariedade a todos aqueles que têm algum familiar que esteja contaminado, enfim, ou que tenha sofrido algum óbito, enfim, assim por diante, a minha solidariedade. A segunda é a mental, que essa é lamentável, que é o uso político da pandemia. É essa discussão que se estabelece fora das questões científicas, fora das questões sanitárias, e que trazem um nível de percepção totalmente equivocado do que realmente representa essa pandemia. E a outra pandemia, que para mim é tão grave quanto a pandemia oficial, que é a pandemia econômica. E eu cito aqui 2 exemplos para mim muito marcantes. Sim. Semana passada faleceu um amigo meu, não vou dizer o nome para preservar a família, claro, dono de um restaurante que teve um infarto porque constatou que o restaurante dele ia à falência. Por conta disso, ele teve um infarto, infelizmente faleceu. Ele é uma vítima da pandemia? Mas não do Covid-19, ele é vítima da pandemia econômica. Hoje, andando na rua, na aprazível Itu, onde eu estou asilado, por conta da pandemia, sim, eu encontrei uma pessoa na rua, muito bem vestido, aliás, estava muito mais bem vestido do que eu, e ele me abordou e me pediu dinheiro porque estava desempregado. E eu percebi nele uma pessoa de nível, e isso me fez refletir sobre o que vai acontecer daqui para frente com essa pandemia econômica, que vai realmente trazer consequências muito graves e que nós temos que fazer o possível para evitá-la, e os empresários também fazer o possível para não demitir, dentro das suas possibilidades econômicas, financeiras, é lógico, manter o nível de emprego e assim por diante. Essa é a consideração que eu faço sobre pandemia. No que se refere, emendando esse assunto, no que se refere aos protocolos
que os hotéis estão já implementando, aqueles hotéis que já estão aos poucos abrindo, e é bom lembrar que esses hotéis que estão abrindo, eles estão abrindo durante o processo da pandemia. A pandemia não acabou em lugar nenhum. Exatamente. Em algumas cidades já tem hotéis funcionando, com todos os cuidados necessários, é verdade, mas durante a pandemia. Mas eu percebi uma coisa muito interessante, e aqui vem um pouco desse meu discurso disruptivo, que é o tema da nossa live. Sim, sim. Eu percebo que existe já uma concorrência de protocolos, ou seja, é o marketing usando o protocolo como item de venda do seu produto, do seu hotel. Então, pois é, Isadora, até que ponto isso faz sentido, né? Pois é, eu sempre digo que o excesso de controle, não importa em que momento, o excesso de controle ele cria insatisfação. Então nós temos que tomar cuidado, porque a questão do controle tem que ter uma medida exata. E então eu percebo que os hotéis estão já usando os protocolos como ferramenta, como instrumento de marketing. Então, se a coisa continuar desse jeito, vai ter um hotel que um dia vai divulgar que o hóspede, quando chegar, vai ter que vestir uma roupa, lhe será oferecido uma roupa de astronauta e ele vai passar o fim de semana ou o período que ele estiver no hotel, ele e a família, cada um com uma roupa de astronauta para se proteger. Sim. Então, eu acho que estes exageros, eles não levam a nada e criam uma distorção das reais medidas que têm que ser tomadas. Exato. Por exemplo, novamente, sem citar o hotel, outro dia eu vi na televisão uma matéria com um hotel em que o hóspede, ao se servir no café da manhã, recebia frutas embaladas em plástico. Atenção, porque existe uma linha muito tênue também entre as medidas contra a pandemia Sim. e as medidas que afetam o meio ambiente. Esse cuidado tem que ser tomado com muita atenção. Então, voltando, esse hóspede recebia todos os itens do café da manhã embalados em plástico e o hóspede carregava na mão uma sacola e nessa sacola eram colocados todos os itens, ele se dirigia à mesa numa sacola de papel e ali ele retirava os itens e consumia. Isso é um exagero. Sim, sem eu dúvida. acho que todas o biocleaning ele deve ser empregado, ou seja, tapete na entrada do hotel, desinfetar a bagagem. O hotel deve oferecer um kit com a sua marca, e aí nós estamos falando dos hotéis mais sofisticados, ou todos aqueles que quiserem fazer isso, mas como nós estamos tratando a hotelaria de, entre aspas, luxo, devem-se oferecer máscara, oferecer um álcool individualizado para cada um dos hóspedes, né? E manter alguns procedimentos que vão custar dinheiro, sem dúvida, que vão necessitar de mais investimento, que vão gerar algum impacto no meio ambiente, mas neste momento a prioridade é a questão sanitária, a questão da saúde dos hóspedes que vão aos hotéis. Então, medir temperatura, a roupa de cama, ela deve ser trocada a cada uso, isso não dá mais para trocar de um dia para o outro. Claro. Cada uso, o enxoval inteiro tem que ser trocado. O check-in pode ser um check-in virtual, o check-out também pode ser um check-out virtual. Perfeito. Os pedidos no restaurante podem ser feitos de forma virtual e aí o hotel avisa quando o hóspede pode descer para fazer a sua refeição. Então, toda essa tecnologia embarcada tem que ser usada a favor desse controle da pandemia, mas sempre preservando aquilo que é mais importante, que é o serviço, a qualidade de serviço. O hóspede pode fazer o check-in virtual, mas ele tem que, quando entra no hotel, receber o bem-vindo. Ele pode fazer o check-out virtual, mas quando ele sair do hotel, ele tem que receber o agradecimento e o volte sempre.
este contato humano dentro do hotel, a prestação de serviço de alta qualidade, isso jamais pode ser abandonado sob qualquer argumento, seja ele qual for. Sem dúvida, exatamente. Então, Deixa eu só fazer uma pequena leitura aqui. Na live tem muitos comentários, tá? Só vou interromper um pouquinho para falar. Tem um comentário aqui do Baia Boatê. Ele está dizendo que ele queria deixar claro que os embaixadores do Rio nasceram na gestão do José Eduardo Guinle, que gentilmente cedeu o Golden Room para a primeira cerimônia com a dona Mariazinha. Olha que maravilha, né? A história dos embaixadores que está atrelada à história do Copacabana Palace, que está atrelada à sua história, né? Andréa Nakane, José Eduardo Guinle sempre foi muito hands-on no turismo, grandes projetos, né? Te mandando um grande abraço, muita gente entrando aqui. Marcelo Moraes, do Rio, um abraço. Marcelo é gerente-geral do Otton, e ele está te fazendo até uma pergunta. Como fazer para incentivar que os hóspedes venham para os hotéis? Né? Que é interessante falar das consequências, mas a causa seria trazer o hóspede primeiro, né? Que ele não vê isso em nenhuma parte. Olha, é uma pergunta interessante, né? O que eu percebo... E eu vou falar aqui uma coisa óbvia, que todos nós já sabemos, é que o turismo que vai crescer é o turismo de proximidade. Exatamente. E de preferência o turismo que não precisa usar, mesmo que seja próximo, nem ônibus, nem avião. O turismo que as pessoas possam fazer no seu próprio carro. Isso é fundamental. Então, ou seja, o mercado primário de cada hotel muda, porque hoje nós devemos buscar os hóspedes no nosso entorno mais próximo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, existe um fator favorável que responde em parte à pergunta. As pessoas estão já exaustas da quarentena. Exatamente. Estão loucas para viajar. Existe um hotel em Teresópolis que já tem uma experiência de uma ocupação dentro dos limites necessários dos protocolos muito interessante. Existe um hotel em Gramado, que eu até posso fazer referência, que é o St. Andrews, que ele por ter um mercado primário muito próximo, ele está tendo, nos fins de semana, a lotação total dentro dos 40% que estão disponíveis, é evidente. Então, eu acho que as pessoas estão muito mobilizadas para viajar. E vão escolher hotéis próximos, hotéis que tenham uma preocupação efetiva com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e hotéis que ofereçam espaços ao ar livre. Exatamente. Mesmo que esse espaço ao ar livre seja uma piscina no roof do hotel. Mas é importante que tenha essa piscina linda do Copacabana Palace, que está aí, é um espaço ao ar livre. Exatamente. Esses hotéis serão privilegiados nas escolhas iniciais, por conta de tudo que a gente está vivendo nesse momento. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que é uma coisa... O Hotel St. Andrews, te interrompendo um pouquinho, ele passou pela sua consultoria, né, para ter um upscale. Ele passou pela sua consultoria para, em 2009, né, que eu também estou... aqui estudei um pouquinho, né, para o meu entrevistado, para o meu querido José Eduardo Guinle, em 2009, né, é onde você atuou em todas as áreas de implantação, né, administração, operacionais, que deu esse upgrade também para o hotel, né, que hoje atua com toda a maestria também. O St. Andrews foi um presente que eu ganhei do Guilherme Paulos, quando me convidou para fazer a implantação do hotel, e depois um período da operação. Eu fiquei 6 meses operando o hotel como diretor, e foi um grande presente, porque eu considero o St. Andrews um legado meu. Eu acho que tem muito da minha alma, do meu empenho, do meu coração ali dentro, e é hoje um hotel absolutamente diferenciado, não há a menor sombra de dúvidas, extremamente bem localizado, com um environment lindo, uma natureza exuberante e com um serviço absolutamente impecável. E, portanto, é um hotel que se destaca na cidade de Gramado. Certamente ele é líder absoluto nessa área de hotelaria
assim chamado luxo, né? Uhum. E que é o tema da nossa palestra, que quando você quiser a gente entra nele. Pois é, eu vou entrar nela agora, as pessoas estão entrando, te mandando um abraço. Marcelo Moraes, espaços abertos são muito importantes. Maurício Werner já perguntando rock, cavalo. Maurício, não é o tema da nossa live. Maurício Werner... Um grande abraço para o Maurício Werner também. Vai bater colocando aqui, você faz tudo com coração e dedicação geral. Foi sempre assim desde o Copacabana Palace, e é verdade, né? Você é uma grande referência, né, na hotelaria, especialmente de luxo, né? Essa upscape que a gente vai falar agora, né? Meu querido José Eduardo Guille, dando início um pouquinho à nossa entrevista, né? Que o tema é o novo luxo, né? Um olhar disruptivo, né? A gente conversou um pouco do Covid, né, que seria até a minha primeira pergunta, mas eu acho que isso já ficou muito claro, né? Existem vários protocolos e a gente tem que entrar num bom senso, sobretudo, né, para poder receber bom senso, é isso aí. Né? Isso já ficou bem claro para todos nós. Né? E a gente falando de luxo, ninguém para falar melhor do que você, com tanta maestria, né, sobre esse assunto. Né? O luxo, quando a gente fala, ele pressupõe-se sofisticação, elegância. Né? Isso existe na hotelaria brasileira, por exemplo? Olha, Viviane, eu tenho um olhar sobre o luxo bem particular. Né? Eu acho que o que nós estamos chamando de novo luxo não existe. O luxo ele é um conceito cognitivo, né? E que está muito mais ligado à matéria do que ao imaterial, e eu prefiro tratar o luxo, ou assim chamado luxo, como sofisticação e elegância. Eu acho que esses são os dois conceitos que são não cognitivos e que são imateriais e que são os que conseguem trazer alma para o empreendimento. Perfeito. O Copacabana Palace tem alma, porque eu lembro do meu pai, meu saudoso pai Otávio, quando eu ali com 10, 12 anos, eu olhei para ele e disse: papai, o Hotel Copacabana é luxuoso. Ele disse: não, meu filho, o Hotel Copacabana é elegante. E eu aprendi com ele que essa é a grande diferença entre o conceito de luxo, que hoje já está exaurido, já está exausto, e que transforma o conceito de luxo, na verdade, num genérico da sofisticação e elegância. O verdadeiro conceito deve ser voltarmos o olhar para a sofisticação e elegância e desconstruirmos algumas verdades que em algum momento foram lançadas, como, por exemplo, o menos é mais. O menos nunca é mais, no meu modo de entender. Né? Jamais podemos atribuir a um hotel ou um empreendimento que queira se voltar para a sofisticação e elegância com um conceito ou com um posicionamento de menos é mais. Não. É sempre mais. Por que é sempre mais? Porque é sempre mais naquilo que ele atribui, aquilo que ele traz para o empreendimento, de novo, de material. A qualidade do serviço. O luxo, ele é a negação do óbvio. Ele tem que ser arrebatador. Ele tem que ser surpreendente. Ele tem que ser encantador. Ele tem que ser acolhedor. Ele tem que ser motivador para os clientes e para a equipe. A equipe é fundamental. Então, na verdade, não é o menos é mais ou mais é menos, não. É sempre mais, mas quando mais é o melhor. Esse é o verdadeiro posicionamento que o soi-disant hotel de luxo deve ter. Ou seja, quando mais é o melhor. Tem que sempre ser mais. A palavra menos não existe. Tem que sempre ser mais e o melhor. Então, esses conceitos é que vão reposicionando, no meu entender, o luxo, que remete a alguns outros fatores, se você me permite, já avançando aqui um pouco, fundamentais, né?
para estabelecer o que seria um hotel de luxo, respondendo a tua pergunta, né? Sim. O hotel de luxo tem que ser sofisticado em tudo, em cada aspecto e, sobretudo, no serviço. Um serviço sofisticado e um serviço elegante supera talheres de prata, copos de cristal, lustres de cristal e assim por diante. Essa sofisticação e elegância nos detalhes, né? O foco no detalhe é fundamental no luxo. Detalhe por exemplo, do uniforme, o detalhe da qualidade da roupa de cama. Existe um aspecto material que deve ser preservado, estimulado, é lógico. Não vamos imaginar que o luxo sejam só almas andando pelo hotel. Não, existe um aspecto material fundamental para que o luxo, para que a sofisticação e a elegância exista de fato. Então, a exclusividade, a individualidade, o serviço tem que ser individual. O hóspede tem que entender que aquele serviço, ou perceber que aquele serviço está sendo dirigido para ele. E aqui, novamente, eu faço a disrupção de um antigo conceito, de o hóspede que os hotéis ventilavam durante muito tempo nas suas estratégias de marketing. Sinta-se em casa. Não, é o contrário. Não sinta-se em casa. Quem vai a um hotel quer se sentir num hotel com tudo que o hotel oferece de vantagens, de diferenciais. Ele não quer se sentir em casa, porque para se sentir em casa ele não sai de casa. Se ele vai para um hotel, ele quer se sentir num hotel e ter ali qualidade de serviço, o serviço exclusivo, o serviço individual. A privacidade é fundamental, ser respeitado o hóspede na sua privacidade. Ele ficar muito claro que ali ele não vai ter a privacidade invadida, não vai ter ninguém querendo saber quem ele é. Esse anonimato dentro do hotel sofisticado e elegante é fundamental. Claro, se é uma pessoa famosa, pública, é outra história. Mas deve-se evitar o que já se fez durante muito tempo, que é usar a coluna social, por exemplo, dizer, fulano de tal se hospedou no hotel tal. Isso é a antítese da elegância. Isso é a antítese da sofisticação. O hóspede tem que ter respeitada a sua privacidade. Outra coisa que o hotel tem que oferecer nesse patamar é uma sobriedade criativa. Essa sobriedade tem que estar na decoração do hotel, no som, nos aromas. Nós sabemos hoje nos pequenos detalhes, né? Que um aroma bem colocado, uma música num bar ou num restaurante aumenta, inclusive, o faturamento do bar. Existem pesquisas que indicam isso claramente. E tem que ter uma qualidade extrema do serviço, no produto e nas instalações. Qualidade, 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 qualidade. Serviço, serviço, serviço. Foco no detalhe é fundamental. Exato. O hóspede tem que perceber que cada momento é um detalhe diferente, sempre sem excessos, sempre sem ostentação, sempre sem inutilidades. Isso é muito importante. Porque o luxo, como era visto antigamente, era como se fosse um macacão de Fórmula 1. Quer dizer, a pessoa desfilava cheia de grifes em volta. Isso não é luxo. Isso não é luxo, isso é ostentação. Ostentação, Sobriedade, elegância, sofisticação não tem nada a ver com isso. Outra coisa fundamental hoje em dia, e nesse momento de pandemia mais do que nunca, tecnologia de alto nível disponível em todos os momentos. Um Wi-Fi fantástico funcionando, equipamentos de primeira geração disponibilizados para o hotel. Não me lembro que no Santander nós fomos o primeiro hotel do Brasil que ofereceu o iPad para o hóspede. O hóspede recebia um iPad quando entrava no hotel. E ele fazia tudo através daquele iPad. Né? Isso é muito importante. Outra coisa que não pode se deixar de focar é na sustentabilidade. Perfeito. No entendimento da diversidade. Isso é mais importante do que nunca. E por isso a individualidade, a privacidade, tem tudo a ver com a diversidade
que vai ser atendida por aquele hotel. E, parafraseando o meu querido amigo Manzano, Eduardo Manzano, que é um grande arquiteto e especializado em hotelaria de luxo, uma pessoa muito respeitada em São Paulo, generosidade. A sofisticação, a elegância, o luxo, enfim, tem que ser generoso, tem que oferecer possibilidades para o hóspede a todos os níveis, sem exceção. Então, esse é um olhar diferente sobre o luxo, que muita gente já adota, mas me parece que ele deve ser estimulado, na medida em que aquele olhar antigo, que luxo é quantas grifes você está, como eu disse, apresentando, porque existe uma grande diferença entre você ter um relógio Patek Philippe e você saber usar um relógio Patek Philippe. Isso existe. Patek Philippe é uma marca altamente sofisticada e elegante, mas se ela for mal usada, ela deixa de ser sofisticada e elegante e vai ser pura ostentação. Então, esses são conceitos, né, que me parecem muito importantes, muito importantes. Maravilhoso. Até o Baiá está colocando aqui, são esses detalhes, né, que fazem toda a diferença, né? O Copa foi o primeiro hotel em que os garçons serviam com luva, né? Que isso é uma pura elegância, que está dentro do contexto exatamente do que você está falando, né? Que o menos não é menos, né? Que é você poder oferecer o máximo dentro de um bom gosto, né? Dentro dessa atmosfera que o hotel pode proporcionar para o hóspede. Isso você falou com maestria. Exatamente. A gente não quer ir para um hotel se sentir em casa. Em casa a gente já está. Né? A gente quer se sentir numa nova atmosfera, né? E aí você pode criar essa atmosfera, é você quem cria, né? É o administrador quem cria, é o empreendedor quem cria, né? E o hóspede que vai ter essa oportunidade de aproveitar. A gente ainda falando sobre o luxo, né? A gente conversou um pouquinho de ostentação, exatamente, que permeia nesses hotéis, né? Você já falou bastante dessa diferença. Agora, o que seria mais importante no contexto geral, por exemplo? Um lustre de cristal incrível, né? Ou uma equipe super treinada que entenda que os hotéis têm alma, né? Porque os hotéis têm alma, eles têm essa identidade própria. O que seria mais importante para você nesse contexto? Olha, Viviane, não há a menor dúvida que se a gente for estabelecer uma lista de prioridades, uma equipe bem treinada, uma equipe estimulada, uma equipe motivada, ela é sempre muito mais importante do que qualquer outra coisa. Isso não quer dizer, no entanto, que nós excluamos outros itens materiais que são importantes. Um lençol de primeiríssima qualidade, um enxoval todo de primeira qualidade, uma decoração com detalhes de sofisticação e de elegância que não necessariamente tem que ser itens, objetos muito caros, eles podem ser sofisticados e elegantes e não serem caros. É importante que o hotel estimule, por exemplo, as artes e ele tenha na sua decoração obras de arte de preferência de pintores, de artistas brasileiros. Nós estamos no Brasil. Quando o Copacabana Palace foi fundado e construído, era uma outra realidade. O meu pai não tinha como construir um hotel daquele nível sem importar itens da Bélgica, sem trazer mármore de Carrara, não tinha como. Hoje em dia isso não é mais necessário, ainda bem. Nós podemos fazer hotéis extremamente elegantes, extremamente sofisticados, com uma simplicidade assustadora. É verdade. Por quê? Porque pequenos detalhes, volto ao detalhe, até é uma palavra que vai surgir faz sempre, toda a diferença, em qualquer hotelaria, mas na de luxo mais ainda. E o detalhe da equipe bem formada. Formada no sentido de tratar o hóspede dentro daquele conceito todo, da exclusividade, da individualidade, da sobriedade, tudo isso. Então, não há a menor dúvida que se for escolher um item que seja o item, vamos dizer, o carro-chefe de uma hotelaria upscale, não há a menor dúvida que é a equipe.
que tem que ser muito bem treinado. Outra coisa que eu queria fazer referência aqui é também desmistificando, fazendo o disruptivo do título, é que o luxo não tem que ser obrigatoriamente caro. Quer dizer, existe uma tendência, inclusive do próprio empresário, de querer extrapolar nos preços, porque diz, não, é de luxo, tem que ser caro. Não, tem que ser justo. É claro que alguns itens, sobretudo na área da gastronomia, nos vinhos, nas bebidas importadas, tem que ter o preço que seja de acordo com a qualidade do que está sendo servido. Claro. Mas com cuidado para oferecer a preço justo, para que o hóspede sinta que ele está pagando mais caro. Sim, mas por um produto que tenha agregado à sua qualidade e ao seu diferencial um serviço extremamente sofisticado e elegante. Aí sim. Então, cuidado com o preço, cuidado com a diária, cuidado com o que está se oferecendo para não acontecer o que normalmente acontece, que vamos cobrar caro. Aí começa a ver que o caro não funciona e começa a fazer as promoções. Venham 3 noites e pague 2. Acabou. Aí acabou a sofisticação, acabou a elegância. Quando se começa a ter que fazer esse tipo de promoção, nós vamos enveredar, com todo respeito, para a Casas Bahia. Não é o caso. Com todo respeito, a Casa Bahia tem o seu papel decisivo e fundamental no mercado. Mas, na verdade, quando você trata de um hotel em que você quer vender sofisticação, que você quer vender elegância, você quer vender exclusividade, individualidade, prestação de serviço e tudo mais, você não pode dizer, olha, passa 3 dias aqui e paga 2. E se você insistir, de repente, paga 1 só. Não dá. Definitivamente não dá. Então, para que isso não aconteça, vamos cobrar, fazer um tarifário com preços justos, com preços adequados, né? Com preços que realmente sejam feasible, sejam possíveis, sejam... exatamente. Então, eu acho que esse é mais uma providência que tem que ser tomada nesse campo. Maravilhoso. Então, José, assim, entrando ainda nessa linha, José Eduardo Guilherme, assim, você como consultor, né, com essa maestria toda, com essa experiência, peraí que o Baiá até colocou uma observação aqui, tanta elegância sua no conceito de sofisticação, tem participação da dona Mariazinha? Com certeza, né? Olha, essa é uma pergunta típica do Baiá, né? O Baiá é meu fã, eu tive o prazer de trabalhar com ele, fez parte da minha equipe num determinado momento, quando eu fui secretário de turismo. Baiá é uma das maiores competências, um dos melhores seres humanos que existe no turismo. É uma pessoa fundamental para todos nós. É um exemplo de perseverança, de luta, de foco, enfim. Claro que eu herdei e tenho orgulho de dizer que tenho um DNA Octávio, isso que eu ia falar. Octávio e Mariazinha Guinle, que eram pessoas extremamente elegantes, né? E me ensinaram isso. Eu não sei se eu aprendi, mas que eles me ensinaram. E tinham um olhar, né? Muito particular exatamente sobre essa questão da qualidade do serviço. O Copacabana Palace, isso todo mundo sabe, teve um momento, como todas as empresas do Rio na década de 80, de enorme dificuldade. E, nesse momento, a minha mãe era presidente do hotel, eu era o diretor-geral, e nós conversamos sobre o que fazer. Investir, tentar fazer uma reforma no hotel, quando nós decidimos, não, vamos investir na equipe, vamos investir na sofisticação e na elegância do serviço, porque isso é o que vai superar as eventuais dificuldades, vamos chamar, físicas do hotel. E foi um grande sucesso, porque nós aí começamos a fazer eventos de extrema qualidade, com serviço altamente elegante, e isso reverteu a situação do hotel naquele momento, até que a pressão não nos permitiu mais continuar e tivemos que vender o hotel. Mas isso é outro momento e outra realidade. Claro. Então, o fato é que o ser humano,
ele é absolutamente decisivo no hotel, não tem como ser diferente. Isso eu estou falando óbvio, mas eu insisto, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. O ser humano como um todo é fundamental. Afinal de contas, o hotel, ele trata o ser humano nas duas pontas, porque o cliente é um ser humano e sua equipe é um ser humano que tem que ser bem informada para poder trazer todos esses atributos que a gente espera uma hotelaria desse nível. Maravilhoso, José Eduardo. Até vou ler alguns comentários rápidos aqui. Clóvis Casimiro, lembro de um carnaval no Copa e a beleza da decoração e todos os detalhes. Adorei tomar champanhe no carnaval com serviço impecável. Clóvis Casimiro, minha formatura na Marinha foi em 76, no Copa, uma festa incrível. Quem não tem memórias do Copacabana Palace para comemorar? Não é verdade, meu querido José Eduardo Guinle? Agora, uma pergunta. Você, nessa área de consultoria, você vê muita dificuldade em implantar o upscaping nos hotéis? Como é que você vê isso no Brasil? A gente chegou a falar um pouquinho no início, mas você acha que o brasileiro ele é aberto para todas essas singularidades? Você consegue fazer esse trabalho com facilidade dentro do nosso mercado? Eu acho que a hotelaria brasileira teve, num determinado momento, uma grande contribuição quando as grandes marcas multinacionais vieram para o Brasil. Né? Sim. Elas transformaram o olhar do hóspede, do cliente, do turista em relação à hotelaria. Antes nós tínhamos uma hotelaria, digamos, muito doméstica, sem nenhuma crítica, porque era uma hotelaria de bom nível, sem dúvida nenhuma, tanto é que essa hotelaria doméstica ela persiste até hoje, mas a entrada das grandes cadeias multinacionais trouxe uma contribuição fundamental, sobretudo em processos e procedimentos, né? Novos, trazendo um valor agregado muito importante. E com as facilidades que ao longo dos anos foram criadas para que o brasileiro viajasse para o exterior, isso permitiu também que uma grande parte desses brasileiros que não teriam essa oportunidade começaram a ter uma nova visão, uma verdadeira visão do que é uma hotelaria. Né? Não é porque é uma hotelaria de 1, de 2 estrelas que tem que ter uma hotelaria de má qualidade, não. Você tem hotéis aqui no Brasil de 2, 3 estrelas que tem um serviço muito adequado, que tem um preço adequado, que tem um quarto confortável e que atendem àquele tipo de hóspede que demanda por aquele produto. Então, essa é a realidade. Né? Então, eu acho sim que o brasileiro já tem uma visão correta do que é a hotelaria e acho que existe um segmento, já existia antes, e acho que existe um segmento em ascensão também, que se volta para esse mercado mais sofisticado e mais elegante, mas que aí sim é que cabe ao empreendedor deste tipo de hotelaria ter, eu diria, uma função quase didática, para que aquele hóspede entenda o que é de fato uma hotelaria sofisticada e elegante, para que ele não ache que é só uma coisa cara, inútil e com ostentação. E com ostentação, perfeito. Eu queria te perguntar sobre uma sigla em especial que a gente ficou de conversar, que é a SIE, né? Durante a nossa conversa e durante esse trabalho que eu fui fazendo de levantar algumas ideias para estabelecer aqui uma certa, digamos, polêmica disruptiva, eu me dei conta que existe uma marca, e eu quero avisar que a ideia é minha, portanto, brincadeira, que é uma marca que pode vir a ser, quem sabe, uma assinatura de hotelaria de luxo, que é SIE, que é, esse E é porque eu estou em São Paulo há muito tempo, SIE, por carioca, que é sofisticação e elegância. Por quê? Porque isso vira um carimbo, isso vira um selo de qualidade e que atende a vários idiomas. Maravilhoso. Sofisticado e elegância é igual em espanhol, em francês, em inglês e por aí vai. Então, eu acho que pode ser um atributo interessante num hotel que queira ter essa marca e, evidentemente, eu estou à disposição para realizar isso, né?
Esse retrato é lindo, que esse retrato é da nossa casa em Teresópolis, e ali estou eu, pequeno, com os poodles que minha mãe criava. Isso é Olha, sofisticação e elegância também. com Mas, certeza. enfim, sem ser pretensioso, Uhum. eu acho que eu posso trazer, aportar com o meu trabalho esse selo SE, ele pode trazer um atributo de qualidade, de sofisticação e de elegância àquele hotel que passar por digamos, não avaliação, que é uma coisa pretensiosa, mas uma consultoria a respeito do seu posicionamento dentro desse mercado de luxo. A gente não diria nenhuma padronização, que não seria a palavra correta, né? Porque Não, cada hotel tem a sua alma, como você disse, né? As suas peculiaridades, o seu forte. Mas eu acho que dessa maneira você conseguiria identificar, né, um hotel upscape de uma forma melhor, né? Você exato. conseguiria ter essa visão. Muito bacana. Eu vou passar algumas fotos suas aqui que eu tive a oportunidade, se você quiser falar sobre algumas aqui. Essa foto eu gostaria muito de falar, Sim. porque essa foto tem uma pessoa nela que é e que foi, mas que ainda é, pela memória, pela sua história, uma das figuras mais notáveis e mais importantes do turismo brasileiro, e eu me arrisco a dizer mundial, que é o Carlo Gerardi. O Carlo Maravilhoso. Gerardi, eu tive uma relação muito próxima com ele. Nós juntos criamos o Convention Bureau. Uhum. Ele sempre foi um batalhador pelo turismo no Rio de Janeiro, pelo turismo brasileiro, além de ser um ser humano muitíssimo especial, muito especial. Então, sem esquecer os outros que estão ali, o Carlos Alberto, o Paulo Correia, o Pedro Clausen, que trabalhou comigo, o Hélio Kahn, mas realmente o Gerardi, ele foi uma pessoa extremamente especial na minha vida e foi uma pessoa que nos momentos em que nós tivemos de lutas, de conflitos, e sempre me apoiou. Eu tenho uma memória afetiva dele muito grande, muito grande. Maravilhoso. Ó, aqui é porque vem Este sou eu. uma partezinha da foto está cortada, né? Por causa do. Esse sou eu e minha mãe e meu pai me admirando, olha só. Ah, que lindo. Então, o que ele fez ali, eu fiz durante muitos anos depois, que foi admirá-lo e respeitá-lo. Lindo, lindo. E você conseguiu fazer isso com maestria, né? Olha, aqui a gente tem algumas fotos do. Esse é o Hotel Andros, não é isso? Não, isso aí eu te confesso que eu nem sei o que é exatamente. São Com algumas todas fotos que eu peguei no seu algumas perfil. fotos que eu fui colocando e Foi alguns uma. trabalhos de Esse consultoria. aí, por exemplo, parece, mas não é o Centenos. O Tá. Centenos eu estou de pedra, é outra. Também, não imagina, menos ainda. Aí Algumas sou fotos eu e amigos. Esse aqui. também é um querido amigo. Meu filho, Dudu, Ah, que lindo. que está Ó, morando hoje em São Francisco, nos Estados Unidos. que maravilha. Baia está até colocando aqui, foi você que criou o DED com o Gerard, né? Tá aqui com a Foi família também. minha filha Maria Isabel, minha filha Ah, que Violeta, linda. a caçula, tem 9 anos. Maravilhoso. E essa história bonita, né, que você Graças a Deus. construiu ao longo da vida com essa família linda, que você Verdade. conseguiu transmitir isso com muita maestria. Agora bloqueou aqui. Peraí que saiu. Voltou. Na hora. Voltou. Saiu um pouquinho do ar aqui. Porque o Instagram me avisa quando está chegando no finalzinho, a Entendi. gente já está chegando no finalzinho da nossa Essa foto aqui no St. Andrews. Ah, maravilhoso. O Baia está colocando aqui que você é um ótimo pai, né? Foi um ótimo filho, deu seguimento belíssimo a esse trabalho de família, abriu aí, né, Rio Convention, abriu braços para o turismo, do qual a gente pode usufruir, né? Enfim,
você faz parte do nosso turismo. Queria te agradecer, a gente está chegando no finalzinho. Eu tive o prazer de conversar com o José Eduardo Guille, embaixador do Rio de Janeiro. Foi, assim, maravilhoso. É uma aula de upscape, para quem não sabe, é uma aula que a gente conversou sobre um novo olhar, né, do luxo, que é o olhar que a gente tem que ter hoje, né, mais do que nunca, né, É nesse verdade. novo mundo, entre aspas, né, que as pessoas nos Exatamente. colocaram. E aí, você queria Olha, deixar umas considerações muito finais? obrigado a vocês, muito obrigado a quem ficou me vendo e ouvindo até agora. E acho que esse é o caminho. Eu acho que temos aí um trabalho pela frente novo, né? Em Uhum. função não só dessa realidade, mas como do próprio turismo, que tem que encontrar o seu caminho de crescimento, de desenvolvimento, do aumento do nível de emprego, com sustentabilidade, com entendimento da diversidade e, como diz o meu amigo Eduardo Manzano, com muita generosidade. Muito Maravilhoso. obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Obrigada. Tanto conhecimento e generosidade sempre, Baia colocou aqui. E é verdade, é uma aula que a gente tem, né? E eu acho que, sobretudo, a gente conversando dessa questão, né, de desmitificar o luxo é essa simplicidade com que você dá essa aula com maestria, de toda essa experiência, toda essa sua jornada de vida junto à sua família, que fazem parte do nosso Rio de Janeiro, que fazem parte da história do nosso país, que fazem parte É da história do verdade. mundo, né, José Guilherme? Porque você trouxe um olhar diferente para o Rio de Janeiro. Eu queria te agradecer imensamente, em nome dos embaixadores, em nome do Baiabuatê. Você é muito gentil. Obrigada. Olha, foi um enorme prazer. Tá vendo? Meu No também. final deu tudo certo a nossa live, né? A gente estava preocupada. E o Baiá ficou tranquilo. E foi maravilhoso. E lembrando que Obrigado, hein? nós que agradecemos, querido José Eduardo Guinle, uma referência no turismo, na hotelaria, né, no setor upscape, no luxo. E a gente vai encerrando a live de hoje dos embaixadores, lembrando que essa live vai ficar salva no Facebook, na live dos embaixadores, mandando um grande beijo a todos que nos assistiram e Beijo a até a todos. próxima live dos embaixadores. Meu querido José Eduardo Guinle, um grande beijo e obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado ao Baiá. Obrigada. Vou encerrar aqui.